tem início às 14 horas, no horário do Mato Grosso do Sul, e prevê uma mesa redonda, 2 palestras e uma sessão de banners. Agradecemos a presença de todos e agora convidamos os professores. André Rezende Benatti, doutor em Letras Neolatinas, Estudos Literários Neolatinos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Letras, Estudos Literários pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e graduado em Letras Português e Espanhol pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Professor efetivo da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul nos cursos de Graduação em Letras e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Letras Mestrado Acadêmico da UEMS, Campo Grande. Editor-chefe da Revel, Revista de Estudos Literários da UEMS, e líder do grupo de pesquisa CNPq Estudos de Narratividades, UEMS. A professora doutora Aline Sá Chaves, que é mestre e doutora em Letras Português e Francês pela Universidade de São Paulo, com estágio doutoral na Universidade de Paris, co-orientada por Sophie Morente, professora de Linguística na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, atuando na graduação e nos mestrados acadêmico e profissional. Desenvolve e orienta pesquisas em análise do discurso de tendência francesa e pactiniana em torno do discurso das mídias em meio digital, memória e identidade sociocultural do Mato Grosso do Sul. Ensino e aprendizagem de gêneros discursivos. Coordena projeto de pesquisa e colabora em projeto de extensão no acervo Maria da Glória Rosa. É líder do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos Pactinianos, chefe do Núcleo de Ensino de Línguas da UEMS, presidente da Associação de Professores de Francês do Estado do Mato Grosso do Sul e cônsul honorário da França em Campo Grande. E a professora doutora Rosana Cristina Sanelato Santos. Ela possui graduação em Letras, campus de Araraquara, pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestre em Letras pela Universidade de São Paulo e doutora em Letras pela Universidade de São Paulo. Professora titular da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura portuguesa, atuando principalmente nos principais temas: literatura portuguesa, literatura comparada, literatura brasileira, teoria da literatura e ficção história, violência e horror. Foi vice-presidente da Apralip e presidente também, membro do GT de Literatura e Ensino da Umbol, vice-presidente do Conselho Curador de Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura, FAPEC, presidente do Conselho Curador de Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura, atual vice-presidente do Conselho Curador de Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura, atualmente membro titular do Conselho do GT. Boa tarde a todos e a todas. Nós agradecemos a presença de todos vocês e de todas vocês aqui, tá? Essa iniciativa do primeiro colóquio do acervo Maria da Glória de Sá Rosa, Dona Glorinha, tá? Foi pensada especialmente pela professora Aline e por mim, tá? Obrigada. Tendo em vista a importância da preservação dessa memória contida nos materiais todos que o acervo disponibiliza, tá? Isso também foi pensado em face da importância desses lugares de memória, tá? Que são uma iniciativa que se tem em todo o mundo, né? E aqui em Mato Grosso do Sul ainda são experiências, eu diria, insípidas, né? Antes do acervo, eu conhecia, talvez alguns e algumas de vocês conheçam, o Centro de Documentação da UFGD, que fazia parte desde da UFMS. O professor Paulo Simó, um historiador, ele acalenta não só a ideia, mas a formação desse Centro de Documentação, desde a década de 90, já está consolidado. E o acervo também, o acervo da Dona Glorinha, que a Aline e os colegas Herbert Ferreira e Daniel Abrão conduzem até hoje um projeto de pesquisa que tem como temática o acervo e a preservação desse acervo. Então, transformá-lo nesse percurso em alguma coisa
nesse lugar, tá, nesse ponto de cultura, que esteja aberto não só aos trabalhos acadêmicos, não só à universidade ou às universidades em Mato Grosso do Sul, mas também para um público que está fora desse lugar. Tá? Recentemente, por uma iniciativa do professor Herberts e da professora Aline, ou outras iniciativas, mas essa é mais recente que eu conheço, um grupo de alunos de uma escola pública de Mato Grosso do Sul esteve aqui, né? Semana que vem a professora Aline já nos avisou que alguns estudantes de mestrado e doutorado da UCDB, tá, virão também visitar. Então, essa abertura desses acervos, tá, para fora da comunidade acadêmica, tá, para além deste espaço, né? E hoje no Brasil, em face de um certo descaso do poder público, as universidades, tá, somos os repositórios possíveis para a conservação desses acervos. Então, a importância que esta casa, tá, tem na conservação do acervo. Então, esse primeiro colóquio, pensamos, inclusive, futuramente, já porque eu falei para a Aline, quando a gente organiza um evento, fala, gente, que é um esforço coletivo, eu já penso no outro, tá, no seguinte. Não terminou o primeiro, mas eu penso no segundo, tá? Então, alguma coisa que tenha continuidade, tá bem? Então, são as falas de boas-vindas e agradecimento a esta casa, ao UEMS, Unidade de Campo Grande, tá? Representadas aqui pela pessoa da professora Aline Sadi Chaves, o professor Daniel Abrão e o professor Herberts Ferreira. Muito obrigada. E agora eu vou passar a palavra para o professor André Rezende Benatti, que é o atual coordenador do programa de pós-graduação em Letras, o mestrado acadêmico da Unidade de Campo Grande da UEMS, para fazer também, dar as boas-vindas, afinal, um dos nossos parceiros, como disse a Samara, que foi a pessoa que fez o cerimonial, tá? É um dos nossos apoiadores, além da a Fundect nos apoia através de um projeto de pesquisa chamado ainda o Regional Nosso Contemporâneo. Nós temos verba, nós temos apoio financeiro da Fundect por via desse projeto. Afinal de contas, Dona Glorinha, uma grande intelectual, uma escritora, também faz parte disso que nós temos discutido no projeto, o que é regional, o que é regionalidade e tudo mais, tá bem? Então, passo a palavra para o André. Obrigada. Obrigado, Rosana, pela fala inicial. Agradeço, primeiramente, a professora Glorinha, né? Porque sem a professora Glorinha nós não estaremos aqui reunidos nessa tarde e noite para fazermos esse evento, que é o primeiro e tenho certeza será o primeiro de muitos, né? Agradeço também à equipe do acervo Maria da Glória de Sá Rosa, né, com o nome da professora Aline, professor Daniel e professor Herberts, que são os coordenadores, né? Ao público que está assistindo, aos alunos da graduação que estão presentes, alunos da FMS. Ressalto que esse evento é um evento de extrema importância, tanto para o programa quanto para a universidade, para a UEMS, né? Porque ele concretiza uma iniciativa, uma ação dos coordenadores do acervo, que data lá de 2019, antes da pandemia, né? E que o acervo sobrevive e se desenvolve e se fortalece de 2019 para cá, né? E hoje a gente consegue estar aqui realizando esse evento graças aos professores que coordenam desde dessa época o acervo, que mantém vivo. Agradecemos ao apoio financeiro da Fundect, né? Que também sem o qual não conseguiríamos fazer o evento. Eu preparei um breve texto para a gente para falar nessa abertura sobre acervo pensar o acervo de maneira geral, né?
Pensar o patrimônio histórico, cultural ou científico e verificar o tratamento que as instituições dispensam com a preservação dos seus acervos é preocupante e, ao mesmo tempo, desafiador para os profissionais que se dedicam a manter suas coleções em condições adequadas de conservação. Em geral, não se observa grande preocupação com salvaguarda dos acervos no Brasil, como objetos de museus, coleções, de documentos e ainda de acervos bibliográficos como livros e periódicos. As instituições, em geral, não conhecem em profundidade o conteúdo de seu patrimônio e, por esse motivo, não tratam adequadamente as coleções com o cuidado e a atenção que merecem. A responsabilidade das instituições em relação à preservação e ao conhecimento sobre o valor de suas coleções pode servir como um ponto de partida para a efetivação de proteção desses acervos. A pesquisa sobre os acervos precisa estar no cotidiano das instituições, como uma prática responsável de conservação e intervenção no patrimônio. A possibilidade de poder analisar com profundidade um acervo e identificar nele valor face à noção do patrimônio material de uma instituição de ensino, com vistas à melhor gestão de seus acervos, permite reconhecê-lo como um bem material valorável. A valoração do acervo com base na unicidade ou ainda na sua relevância para a área, adverte a instituição sobre a importância de preservar seu patrimônio e assegura sua continuidade para as gerações futuras de pesquisadores. A universidade, enquanto formadora de conhecimento, na perspectiva da construção da cidadania e na transformação social, tem o dever de atuar na preservação desse que é um patrimônio histórico, cultural e científico, incluindo aqui outros acervos de bibliotecas onde estão armazenados verdadeiros tesouros bibliográficos em matéria de pesquisa acadêmica. Nas bibliotecas universitárias, por exemplo, o acervo é considerado muito importante para o desenvolvimento dos cursos de graduação, pós-graduação e das atividades de pesquisa e extensão da universidade. Então, esse é um papel o acervo Maria da Glória de Sarrosa, ele exerce um papel muito importante dentro da instituição, dentro da UEMS, e eu acho que ele precisava, em alguma medida, de muito mais do que ele já tem. Não estou dizendo que ele não tenha, ele precisa de mais apoio e de mais relevância dentro da instituição, da institucionalização das ações que ocorrem no acervo. A professora Aline e o professor Herbert, eles coordenam aqui o acervo, que dispõe de uma sala bastante interessante, com todo o material, ou quase todo, o material da professora Maria da Glória de Sarrosa, e que necessitava, em alguma medida, de muito mais apoio, e no sentido de apoio, aporte financeiro, efetivamente, para que esse acervo consiga, para que a gente consiga financiar pesquisas dentro desse acervo e desenvolver muito mais as ações dele. Então, eu acho que a universidade, ela assume esse papel e ela precisa cada vez mais assumir o papel de preservar esse tipo de acervo e as ações feitas dentro dele, porque afinal de contas sobre a universidade isso, e é sobre isso, sobre produção de conhecimento, mas com uma base bastante sólida de pesquisa, como foi a base da professora Maria da Glória de Sarrosa e que é refletida hoje no acervo. Obrigado. Obrigada, André. E a Samara agora vai chamar o próximo convidado para compor aqui a mesa com a professora Aline para falar dessa conquista que é o acervo. Samara?
Então, agora eu gostaria de chamar o professor doutor Daniel Abrão para compor a mesa redonda, o projeto de pesquisa Acervo Maria da Glória Sarrosa, uma conquista. O professor Daniel Abrão é graduado em Letras pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, é mestre e doutor em Teoria Literária pela Unesp, São José do Rio Preto, já atuou no ensino básico no município de Campo Grande e desde 1999 é professor universitário efetivo da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Tem experiência nos estudos literários e na dimensão administrativa, como criação e coordenação do curso de graduação, pós-graduação lato e estrito sensu na área de letras. Atuou nas disciplinas do campo literário, na graduação profissional em letras. É líder do grupo de pesquisa UEMS/CNPq Literatura, História e Sociedade e vice-líder do núcleo de pesquisa em quadrinhos no TUEC. Com organização de pesquisas e eventos relacionados aos estudos literários, tendo como resultado a publicação de diversos artigos, capítulos e livros sobre literatura brasileira, crítica literária, literatura sul-mato-grossense, literatura e escola e, em parceria com órgãos e secretarias públicas, projetos de formação de leitores. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado pelas palavras da Rosana, da professora Aline também. Saúdo todos aqui presentes e agradeço a visita, a participação de vocês. Bom, como vocês já sabem, esse acervo foi organizado, primeiramente, por uma iniciativa de alguns professores do curso de letras, e depois ele expandiu por uma atividade, por uma participação de vários professores da graduação, pós-graduação e agora com o projeto da Rosana, acho que ele ganha uma relevância bastante grande também para a pesquisa no Estado. Eu vou contar um pouquinho da história do acervo, história talvez assim mais prática, e depois fazer algumas considerações a respeito das questões inerentes ao próprio acervo, a sua importância. Bom, o acervo surgiu, a oportunidade de ter acesso a ele, com a notícia da professora Aline, primeiramente, que tem uma ligação muito forte com a Aliança Francesa e, por sua vez, como todos sabem, a professora Glorinha foi fundadora, foi ativa há muito tempo dentro da Aliança Francesa. Na perspectiva de que esse acervo ele ficasse rodando para lá e para cá, porque a notícia que nós tínhamos é que tanto a UCDB, que é uma universidade que a professora Glorinha trabalhou durante muito tempo, quanto a própria Federal não tinham possibilidades infraestruturais de receber esse acervo. E também, como ela era também membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, no período ela não tinha essa sede bonita e nova que nós temos agora, a academia, nós temos aqui em Campo Grande. Então, havia uma dificuldade de receber esse acervo. A Aline conversou comigo, eu conversei com alguns professores, lógico que o aceite na minha cabeça veio de imediato, mas havia algumas questões pendentes, questões inclusive legais, que a família deveria ter uma intervenção e uma autorização para que esse acervo ficasse em nome da universidade, imposto pela universidade. Então a gente fez um contato com a família da professora Glorinha, conversamos com algumas entidades aqui em Campo Grande, vimos a possibilidade da universidade receber esse acervo aqui, como o professor André muito bem ressaltou, essa necessidade de apoio institucional, ela foi bastante tumultuada, principalmente no começo. Então, no começo, o professor Herberts ainda não estava junto com a gente no projeto, e estávamos eu, a Aline e o professor Volmir Cardoso. Fizemos algumas peregrinações, Instituto do Patrimônio Histórico, conversar com o professor Paulo, fomos para
Academia Sumatogrossense de Letras conversar com o Henrique, fomos para a Fundação de Cultura, né, conversar com o Américo Carreiros, e pedindo um certo apoio, né, para que a gente recebesse a estrutura, toda a estrutura aqui para receber o acervo. Né. Bom, no final das contas, a gente acabou fazendo algumas coisas assim, meio que na marra, né. Eu aluguei um caminhão ali do lado da Santa Casa, aqueles caminhões que ficam, caminhões enormes, né, que ficam fazendo mudanças, e me dirigi até a rua Antônio Maria Coelho, onde morava o professor Rodrigo Clarinho. E lembro-me que até o dono do caminhão teve algumas objeções, né, porque foi, segundo consta, foi mais ou menos 1,3 tonelada de livros. E aí nós trouxemos aqui para a universidade. Esse acervo, ele ficou primeiramente ali no bloco de letras, o bloco amarelo, onde nós ministramos aulas até hoje, de uma forma inadequada, entre caixas, né, porque nós não tínhamos ainda um espaço adequado. Desde que o curso veio para cá, 2009, nós temos 3 salas de laboratórios, que são as salas do bloco de pesquisa. Né? Então, uma daquelas salas, que é onde é a sala do acervo, ele primeiramente estava destinado a um laboratório de fonética e fonologia, né? Que acabou cedendo espaço, né? No final das contas, a gente ocupou um espaço próprio, né? Que é aquela sala onde se situa hoje o acervo. E aí começou todo um projeto, e aí o acervo começou a mostrar a sua cara, né? Porque na organização do acervo eu fiz um projeto de pesquisa que abarcava, né, as necessidades de atividades do acervo, de organização, né, do acervo. Nesse projeto de pesquisa, muitos alunos da graduação, da pós-graduação acabaram se vinculando, né? Então, várias atividades, principalmente um bacharelado à tarde, né, que é um tempo, né, um período vespertino que as atividades eram mais intensamente desenvolvidas. Então, várias turmas de bacharelado, várias turmas, inclusive, das licenciaturas também, lógico, das graduações, muitos alunos da pós-graduação nossa aqui, tanto do acadêmico quanto do profissional, acabaram se envolvendo e fazendo pesquisas, né, no acervo. E acabaram assim, né, como a gente usa a expressão mais coloquial, metendo a mão na massa mesmo, né, carregando livros, limpando cadeiras, e todo um processo que foi sendo desenvolvido pouco a pouco, né, nas próprias atividades nossas como docentes e nas próprias atividades discentes. Inicialmente, a ideia era colocar uma estrutura própria para visitação, né, como se fosse uma biblioteca. Depois o acervo foi ganhando um pouco mais de relevância e das nossas atividades, e assim, é bom ressaltar também, né, não se esquecer essa situação. Era uma coisa muito nova para nós todos, a existência de um acervo, né? O trabalho faz 24, 25 anos na universidade, eu não tinha tido experiência de um acervo, de cuidar de um acervo, de montar um acervo. Então a gente foi atrás de estudar mesmo, como é que se faz isso, né? Teóricos, algumas pessoas que já tinham experiência de outras universidades, e a gente não tinha a ideia, né, da potencialidade, inclusive, do acervo. Num segundo momento, após a organização física do espaço, né, feito, como eu disse, por toda a comunidade acadêmica aqui, foi o momento da inauguração. Né? A gente inaugurou o acervo, mas sabendo que tinha muita coisa a ser feita ainda. Né? E ainda, até hoje, tem bastante coisa para ser feita no acervo. Por exemplo, a digitalização, a separação de alguns itens físicos que ainda estão misturados aos outros, né? A catalogação toda das várias categorias, né, de itens que possui o acervo. Eu tenho uma orientanda, por exemplo, a Cleonice, já terminou o mestrado
sobre a obra da professora Glorinha, e muitos projetos, né, muitos orientandos da graduação também. Começamos também a fazer algumas atividades, então o acervo acabou se tornando um espaço de visitação, um espaço cultural, um espaço onde são desenvolvidas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, já trouxemos vários alunos de várias escolas de Campo Grande. Eu já fiz alguns eventos literários lá dentro do acervo, né? E a gente faz questão de fazer isso justamente para ter essa marca, a marca da professora Glorinha, né? Como aquela sombra permanente, né? que fica por trás das atividades de pesquisa. Eu, particularmente, eu não fui aluno da professora Glorinha, conheço muitos colegas, muitos mesmo, que foram alunos da professora Leda, está ali, né, Leda? Que foram alunos da professora Glorinha, tem mais ali, né, também, e já conversei com bastante gente que foi aluno dela, que foi amigo, que foi parceiro intelectual, que visitava a casa da Glorinha. Eu não tive essa oportunidade. Aqui, nosso vínculo, primeiro com a professora Glorinha, quando eu era coordenador do curso, o primeiro coordenador do curso aqui quando a unidade veio para cá, eu lembro que eu chamei a professora Glorinha para fazer a aula inaugural. Então, a nossa primeira aula inaugural foi, inclusive, na Câmara Municipal, né? Nós não tínhamos espaço nenhum, né? A gente tinha... As nossas atividades eram lá no antigo Colégio Partido. Então, a primeira aula inaugural dos nossos cursos de letras foi com a professora Glorinha. Eu tive o prazer de estar com ela, conversei bastante com ela. Mas eu sei que muitos professores aqui têm uma história de vida, né, com ela, história de trocas intelectuais. Uma pessoa bastante importante, né, que participou da história do nosso teatro, a história da nossa música, a história da nossa literatura, a história das nossas artes como um todo, né? E quando eu cheguei, né, cheguei depois, né? Quando eu cheguei no apartamento da Glorinha, esse apartamento já estava abandonado há alguns meses, então era aquela coisa bem decadente mesmo, toda sujo, tudo sujo, cheio de baratas, né? E cheiro, né? E a gente entrou, lembro que fui eu, o professor Volmir e mais um aluno, o professor Flávio, né? que era o nosso aluno do bacharelado, e entrar assim, o respeito, né, que eu tinha, que tenho até hoje, né, por toda essa presença dela, foi marcante. Eu lembro que eu entrei na biblioteca, aquela biblioteca ainda intacta, e livros espalhados pela casa inteira, em todos os cômodos, na verdade, havia um grupinho de livros, um grupinho de alguma coisa, umas fitas VHS, alguns CDs. E aí chegou o momento de desmontar aquilo, né? E retirar. Né? Esse foi um momento bastante, eu lembro desses momentos até hoje, foi um momento bastante, quase que emocionante mesmo, né? Porque você começa a desmontar toda uma vida, né? Toda uma história. Né? Apesar de não ter tido contato com ela, eu, como pesquisador de literatura, estudei bastante sobre ela, sabia muito bem das pesquisas, né, que ela tinha feito, e tinha lido muita coisa a respeito dela mesmo, né, e a respeito dela também, muitos artigos de jornal, e a gente foi desmontando pouco a pouco com aquele cuidado de preservação de toda uma história. E eu pude perceber que a professora Glorinha era uma pessoa extremamente cuidadosa com a própria memória. Ela guardava tudo, as fotografias todas organizadas em pastas, as aulas dela de espanhol, as aulas dela de francês, nas pastas, né, com as anotações, os diários da professora Glorinha que estão aí, que tem anotações de pesquisa, anotações de memória pessoal, de memória cultural do próprio Estado. Né? Você estudando a vida e a obra da professora Glorinha, você estuda um pouco da história do próprio Estado, da própria cultura dos mato-grossenses, né? E a forma de organização da própria biblioteca, depois nós achamos um mapa dessa biblioteca, feito por ela mesma, além dela ter feito a catalogação oficial,
ela também fez um mapa em que algumas seções da biblioteca tinham nomenclaturas, né? Seção Manuel de Barros, seção Picasso, seção... Então, várias seções, e aí nós tivemos posse desse mapa, né, no meio daquela bagunça toda, né, que já estava sendo feita. E aí começamos a entender todo um processo de como ela organizava o conhecimento. Esse processo de transferência dos livros não foi um processo, de certo ponto, delicado, né, porque alguns livros são livros muito raros e num estado de conservação não tão, em muitos volumes, né, não tão bom, que precisam de uma certa restauração, um certo cuidado, e pouco a pouco esse material foi sendo organizado aqui. Então, só para finalizar, eu acredito que esse acervo trouxe algumas dimensões assim, muito positivas para o nosso curso e acredito para toda a memória do Estado. Essa questão da memória cultural, né, que é inclusive parte da nomenclatura de uma linha de pesquisa do nosso mestrado, dado pelo professor André, é algo que é extremamente necessário hoje, principalmente, e as universidades acabaram sendo um repositório, um lugar interessantíssimo para essa memória, como ressaltou a professora Rosana. Vivemos uma época em que esse apagamento, né, do conhecimento, uma tentativa aí quase desses neofascismos que surgiram ultimamente, de apagar toda a história do Brasil e reconstruir com bases em outras perspectivas, né? Então, isso é algo que, a preservação da memória é algo extremamente necessário para resgatar uma história ampla, né, do nosso país, do nosso Estado, e que corre o risco permanentemente de ser esquecida se você não trabalha constantemente em pesquisas com nessa atividade. Então, a gente sabe muito bem que esse é um trabalho permanente. Uma outra questão importante que a gente tem notado é que o acervo se tornou um espaço inter e multidisciplinar. Então, a gente consegue fazer projetos de pesquisa agora. Por exemplo, eu sou da literatura, a professora Aline é professora da área de linguística, né? E o primeiro projeto que a gente fez, a gente nunca tinha, inclusive, se unido em torno de projetos. Os nossos projetos eram mais teóricos. Eu pesquisava teoricamente a literatura, ela teoricamente a linguística, e por aí vai. Então, o Herbert, por exemplo, é da área de Libras, né? Então, a gente começou a notar que o acervo passou a ser um ponto de concentração de atividades multidisciplinares, né? Nós desenvolvemos pesquisas em conjunto. Isso fez com que se aproximasse, primeiramente, esse olhar múltiplo, mas depois também um interdisciplinar, porque as nossas próprias pesquisas acabaram sendo contaminadas pela presença do acervo. E acredito que isso vai acontecer também nas pesquisas dos nossos alunos, tanto da graduação quanto da pós, né? Essa possibilidade de fazer atividades em comum. Uma outra questão também importante, né, que eu ressaltaria por último, depois eu vou mostrar aqui alguns slides que é da história nossa, mas são slides mais rápidos, né? Que é essa possibilidade de continuidade, né, que o acervo dá para a existência do próprio curso e para o abraçamento de outros cursos da universidade, e também que é algo que está sendo bastante solicitado hoje em dia na reformulação das graduações, que são as atividades de extensão, né? As acreditações, famosas acreditações da extensão. Então, o acervo passou a ser um espaço também de presença da sociedade dentro da nossa universidade. E a ideia final, né, do acervo é se tornar um espaço de pesquisa mesmo, um espaço não só de visitação para consulta de livros, mas um espaço de intercâmbio cultural e intercâmbio de pesquisa. Eu vou pedir para passar rapidamente aqui os slides, né? Eu vou contando um pouquinho da história para finalizar aqui. As próprias imagens mostram um pouquinho da nossa história. Professora Maria das Glórias Rosa, né? Licenciada em Letras pela PUC-Rio,
professor de Educação Básica e Ensino Superior da UFMS, da FUCMAT, né? Hoje o CDB, escritor de obras de ficção e obras sobre educação e cultura regional, membro fundador da FMS, né? Antiga estadual, né? O MT, da FUCMAT, da Aliança Francesa, do Cine Clube de Campo Grande, do Festival Universitário da Canção, do Festival Mato Grossense de Teatro, do Teatro Universitário Campo Grandense, Festival Prato da Casa, Revista de Estudos Literários. Isso fica muito evidente quando a gente passeia um pouquinho pelo acervo, né? Principalmente pelas fotos também. A gente tem uma história ali iconográfica muito interessante e um detalhe que a gente fala, inclusive, das fotos. As fotos estavam todas espalhadas pela casa inteira no chão. Inclusive fotos da família, fotos dela quando jovem, fotos da carteira de professores, né? As primeiras pessoas em carteira assinada em Campo Grande. Então, a gente teve um trabalho de reunir tudo isso, né? Entrar em contato com a família, que acabou cedendo, né, para a própria universidade em prol dessa memória a ser resgatada. Membro também da Academia Mato Grossense de Letras, do Conselho Estadual de Educação e Cultura, diretor executivo da Secretaria de Cultura do Estado de MS, colaborador de programas de televisão, rádio, jornais, doutor honoris causa pela UFMS e pela CDB também. Né? Então a gente pode ver também uma série, inclusive consta também uma série de homenagens para a Glorinha também que estão presentes lá. Pode passar para a gente. Então, um acervo, portal feito, né, doado pela família da professora Glorinha em 2017. Antes da pandemia, a gente teve uma dificuldade enorme durante a pandemia, porque a universidade ficou vazia e chovia. Né? E a gente ficava preocupado porque a gente tinha que vir aqui para ver se estava chovendo. Né? Inaugurado em 19/11 de 2019. Né? Recebe apoio do Núcleo de Ensino de Línguas, do NEL. Aliás, vou fazer uma ressalva aqui para o NEL, né? O núcleo, que é o nosso Núcleo de Ensino de Línguas, que é o núcleo que ajudou financeiramente muito o acervo, né? Os armários, a restauração, aquele armário da professora Glorinha, que ficava na casa dela, na residência dela. Quando nós tiramos os livros, a gente notou, né, com o marceneiro, que ele estava carcomido pelos cupins, né? Os fundos, né? Então nós tivemos que fazer, nós pedimos autorização para a família, trouxemos o armário para cá, pelo menos a parte que era possível, e fizemos a restauração, né? Então, com a ajuda do NEL, né? com a verba do NEL, de alguns projetos, o Senhor Américo também ganhou, teve uma vaquinha também, né? E recebe apoio do ensino do setor de projetos, que o professor Herberts é responsável. Pode passar, por favor. Aquela porta, né, que vocês veem ali, a porta, como todo mundo sabe, talhada pelo Hilton Silva, o famoso portal da casa dela, o portal lindo, né? Que veio pela metade, porque se complementa pelo portal que está ao redor da porta, né, cravado na parede dela, né? Então, aquelas diplomas, as homenagens, matérias de jornal, né, pregados na parede. A professora Maria Adélia estava lá num quadrinho que ela mandou fazer, né, com uma artigo de jornal. Né. Pode passar, por favor. Aqui já é uma área ainda na casa dela, né? E boa parte dele está aqui com a gente já. Tá? Aqui é o aposento dela, já com os livros sendo retirados pouco a pouco, né, manualmente. Aqui já sem os livros, né? E com as madeiras já expostas, né? Mostrando aí os efeitos do tempo. O lustre, né, dela, inclusive esse lustre está aqui no acervo também. Né? Ali entraram em contato com a família e falou assim: vocês doam também. Eles acabaram doando tudo, né, que a gente pedia. E a ideia era reconstruir um espaço mesmo, né, com a cadeira dela, com a mesa dela, reproduzir de certa maneira toda aquela atmosfera. Né? Pode passar.
professor Volmir, um ajudante aqui, né? Carregando as caixas. Essa é uma das viagens, né? Essa é a viagem. Infelizmente eu não tenho a foto da viagem com os livros. Essa é a viagem com o armário, né? Que a gente pegou lá. Aqui já a montagem, né? Dentro da marcenaria, a reconstrução, né? Do armário. Depois aqui a montagem já aqui dentro do acervo, né? Com um marceneiro. Ali já possui a placa, né? Aqui os livros ainda empacotados, né? Então, em caixas, que é algo completamente inadequado, ficar um tempo em caixas no livro, tem uma deterioração, então nós ficávamos correndo atrás do tempo, e atrás de dinheiro, e atrás de salas, né? Um certo desespero para assim, e agora o negócio está lá na caixa e já passou um mês, já passou 2 meses, 3 meses, né? E a gente tem que fazer alguma atividade, né? Aqui, alguns alunos, né? Eu, o professor Volmir. E aí nós começamos a separação, de acordo com o mapa que estava lá, um álbum lá da professora Glorinha. Então, aquelas plaquinhas ali, né? São algumas áreas que a gente, algumas categorias, né? Literatura francesa, literatura inglesa, literatura espanhola, né? Italiana. Então, vários livros também, de toda sorte. Não sei se, quem não visitou o acervo, lógico, né? É um convite imediato para que visite, né? Vai ver uma série de itens lá muito variados. Né? Livros de receita do mundo inteiro, né? Fotografias e filmes, né? Do mundo inteiro também, ela viajava muito. Né? Aí a gente de máscara, depois a gente ficou de máscara lá por 2 motivos, né? Pelo motivo do pó e pelo motivo da pandemia, no processo de separação. Aqui são os alunos trabalhando, os alunos do bacharelado, da licenciatura, os mais alunos da graduação, trabalhando na catalogação, nos ajudando aí dos livros. Montagem das prateleiras. Depois aqui, momentos de descontração com a professora Aline ali. Ninguém é de ferro, né, Aline? Então a gente contava, né, com uma ajuda quase que espontânea também de alguns alunos, fora a questão das horas de atividades, as famosas horas de atividades, mas também tem aquela espontaneidade daquele que vê a gente construindo, né, e quer ajudar. Pode passar. Aqui já as prateleiras montadas, né? E aí o pessoal, o trabalho quase já pronto, o pessoal do bacharelado. Esse foi o dia da inauguração, né? A gente teve algumas palestras, várias pessoas que tinham muita proximidade, né, com a professora Glorinha. Aí também o dia da inauguração. Os filhos da professora Glorinha. Esse é o dia da inauguração também. Né? A gente fez um coquetel, né? Bastante feliz aqui. Sim. Pode passar. A visão panorâmica aí do acervo. Aí, como eu já falei, né, a porta, feita pelo Milton Silva. No acervo também vocês encontram as escrivaninhas, as cadeiras, os diários, obras artes, pastas com anotações, né, peças de artesanato, revistas, fotografias, honrarias. Existem os 3 computadores para pesquisa local, né, e em torno de 3.000 itens, né, podem ser encontrados lá, que são desde histórias em quadrinhos, até literatura estrangeira, filmes, livros, entrevistas, fitas, CDs, né? Uma área de antropologia, uma área de sociologia, filosofia, literatura, teoria literária, muita coisa de teoria literária, muita coisa de teoria literária estrangeira também. Né? E é isso. Pode finalizar. Esse é o acervo como está montado hoje.
né? Um espaço, uma mesa ampla para grupos, né? Reunião entre grupos. É bom ressaltar também que do lado a gente tem o Cineclube, que é um espaço que a gente acaba usando quando a gente faz atividades com o acervo. Que é um espaço onde possui muitas cadeiras, né? Uma possibilidade de audiovisual também bastante positiva. Então a gente acaba fazendo os eventos ali casados entre o acervo e o Cineclube. Aí já os alunos pesquisando, né? Já desenvolvendo as pesquisas. Então, público externo, a visita guiada para grupos escolares, né? Se já foram várias escolas já vieram aqui, né? Público interno, visita guiada dentro das turmas de letras e outros cursos também. O estágio supervisionado também pode ser feito ali, os projetos de iniciação científica, extensão do TCC, acreditação da extensão, né? E quem não conhece o site ainda está muito bem organizado, tá? Que é o www.acervomaria-da-glória.com.br. Dá uma entradinha lá, que é muito bem, para você ter uma ideia de toda aquela história. Esse site também, futuramente, vai conter, né, todo um repositório que a gente vai organizar em termos de digitalização. É isso, gente. Foi um pouquinho da história do acervo, de como que ele foi montado, tá? Obrigado. Bem, boa tarde a todos. É uma felicidade estar aqui para esse primeiro colóquio, né? Especialmente com meus colegas, professor Daniel, professor Herbert, e mais especialmente ainda com a professora Rosana, que realiza atualmente a sua pesquisa de pós-doutorado no acervo da professora Glorinha, desenvolvendo o tema das epígrafes nas obras, né? Nas suas obras, nas obras da própria professora Glorinha. Eu fiquei pensando, enquanto vocês falavam, como cada um de nós tem a sua própria Glorinha, né? Então tem a Glorinha professora, alguns aí ex-alunos que se identificam mais com a Glorinha professora, a Glorinha talvez colega, talvez para a professora Maria Adélia seja colega, também da academia. A minha Glorinha, se eu pudesse dizer assim, é realmente a professora... É a Glorinha da Aliança Francesa, né? Aquela que fundou essa instituição de divulgação, promoção da língua francesa, e numa iniciativa muito pioneira, inclusive para a época. A Aliança Francesa foi fundada no final do século XIX em Paris, no Rio de Janeiro um pouco depois, né? E em 1961, quer dizer, a gente ainda era Mato Grosso, isso em Campo Grande, que estava mais para o sul do estado. Então é realmente uma atitude muito ímpar, muito pioneira, e ela solicitou isso para, na época, o governador, né, Wilson Barbosa Martins. E eu falo disso pela importância da língua francesa, né, para a cultura de um modo geral, para a cultura mundial, para a literatura. E em recente visita à França, não sei se porque a gente está lidando com memória e acervo, né? Não sei se meu olhar mudou, mas, por exemplo, Mariana, se você puder, eu pensei em começar pelo final, porque tem umas fotos tão interessantes, para a gente não perder esse clima, né, de falar de memória. No slide 33, página 33 aí para você. Como o professor Daniel disse, realmente eu sou da área da análise do discurso, né? Análise dialógica do discurso, Bakhtin, análise do discurso francesa, fiz uma parte do meu doutorado na França, ok. Mas o tema realmente é muito novo para mim, né? A gente estuda na análise do discurso a memória do ponto de vista da linguagem. E lidar com o acervo da Glorinha é fascinante. Nós que gostamos, né, do conhecimento, é fascinante conhecer teorias sobre acervos pessoais, acervos literários, se aprofundar em questões dos gêneros autobiográficos, já que tem tantos diários, por exemplo, lá, né? Então, esse tema da memória tem realmente nos perseguido, no melhor dos sentidos. Essa expressão é de um historiador francês, né, Pierre Nora. O lugar de memória, ele vai dizer que... Tem até uma citação, pode colocar no slide anterior, por favor. Daniel disse isso aqui, não sei se ele se inspirou em Nora, mas é exatamente o que Daniel disse.
eu que não pus aqui, perdão. Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento de que, né, não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas operações não são naturais. Sem vigilância comemorativa, a história os varreria. São bastiões sobre os quais se escora. Mas se o que eles defendem não estivesse ameaçado, não se teria tampouco a necessidade de construí-los. Se vivêssemos verdadeiramente as lembranças que eles envolvem, eles seriam inúteis. E se, em compensação, a história não se apoderasse deles para deformá-los, transformá-los, sová-los e petrificá-los, eles não se tornariam lugares de memória. Então, realmente, o acervo surge, a ideia do acervo é criar esse lugar de memória, como eu fotografei de forma bastante espontânea pelas ruas de Paris, em janeiro desse ano. No próximo slide a gente vê na calçada, né, por exemplo, estava andando na calçada aí, na Faculdade de Medicina, do lado de fora, né, pela memória dos médicos e estudantes de medicina mortos na Primeira Guerra Mundial. Ao lado a gente tem o museu, né, um lugar de memória, né, o museu. Então, essa escultura é a Vitória de Samotrácia. Em seguida, no metrô, à esquerda, você lê aí, a gente estava na estação, era a estação, a gente ficou no Airbnb, né? Aí estou lá na estação, todo dia eu vi um buquê, uma hora eu parei, eu falei, mas deixa eu ler o que está escrito. Aqui foi abatido por um alemão em 19 de julho de 44, o sargento Serge Boldrini, né? Com a idade de 21 anos, franco-atirador partidário, né? Metrô. Então, quer dizer, de alguma forma, com alguma regularidade, alguém vai lá e coloca esse buquê de flores, né? Chama atenção, esse ao lado também, não me lembro mais onde é que eu tirei, mas eu tirei essa foto, dia 11 de novembro de 40, diante do túmulo do desconhecido, os estudantes da França manifestam em massa, os primeiros resistiram ao ocupante. Então, é a Segunda Guerra, né? Próximo, a gente tem, assim, mais turístico, né? No Arco do Triunfo, você tem o túmulo do soldado desconhecido. Então, o soldado desconhecido diz ali, aqui repousa um soldado francês morto pela pátria, 14 de 18. Ao lado do Panteão, como tem em outros lugares, né? No caso da França, o Panteão abriga o túmulo, por exemplo, de Victor Hugo, né? Voltaire, alguns grandes personagens. Recentemente, pois o Thierry pode... Eu me esqueci. Então, o Panteão também é esse lugar de memória, né? É um lugar construído para preservar, para não haver esse esquecimento. Então, museus, aí no caso o Museu Rodin, e me tocou particularmente, eu não tive tempo de ir a muitos museus, até, bom, já conheci o Louvre, mas tive a ocasião de conhecer a Casa do Balzac, né? Próximo. A Casa do Balzac fica ali, né, no 16e, que é um bairro muito prestigioso, muito, seria assim, de alto padrão, e tem uma história interessante que ele tinha muitas dívidas, então ele morou nessa casa, e quando as dívidas apertavam, tem um cômodo embaixo, ele fugia por baixo e saía pela outra rua. A casa tem 2 entradas. Tem um painel com os manuscritos dele, e é interessantíssimo. Além da questão da gente preservar a história da professora Glorinha, né, da questão do regional, tive a grata surpresa de trabalhar com a Rosana Zanelato, porque, sendo da literatura, ela se interessa muito por essa questão que a gente tem chamado, né, as operações hipertextuais, né, intertextuais, aquilo que vem do Genet e que a gente pensa trabalhar hoje. Então, por exemplo, aqui nesse manuscrito você vê, é só para, assim, um exemplo para vocês verem que aquilo voltava do editor, ia para o editor e voltava muitas vezes, então ele não aceitava os conselhos, né, as indicações do editor. Tá aí, o manuscrito comporta algumas rasuras,
mas testemunha, sobretudo, da fluidez da escritura de Balzac em 1836. Então, é interessante aí. E vemos, também fiquei até emocionada, né, como o Daniel disse, porque a gente também reproduziu a escrivaninha, e aqui a gente vê, ele escrevia nesse local. Então, uma escrivaninha com a cadeira original onde ele escrevia. E também uma grata surpresa, o acervo tem uma aura muito especial, né? Todo mundo que vai lá sente isso. Nós desenvolvemos, como o professor Daniel já explicou, atividades de pesquisa, ensino e extensão. E teve um caso em particular, uma pesquisadora da UCDB, a Daphne Lisboa, infelizmente ela não pôde comparecer hoje, mas ela me procurou em janeiro. Foi em janeiro desse ano, tinha acabado de chegar da França, tal, né, arrumando as coisas, e a gente ainda estava em recesso. Eu disse assim, professora, eu preciso ir lá porque eu preciso da comprovação de que a Glorinha foi colega da filha do Drummond, a Julieta, que era uma história conhecida e tal. E aí eu disse, não, eu te acompanho. Então a gente estávamos em recesso, vim abrir a porta e a gente ficou olhando as pastas. E justamente a gente faz alguns encontros, é um espaço também quase que arqueológico, sabe? A gente faz algumas descobertas muito interessantes. E a Daphne, a gente tem no site, a gente colocou essa foto, né? Ela encontrou algumas pastas, mas de uma forma quase que estratégica. Parece que a Glorinha já deixou a pasta que ela precisava. Então ela tem pastas assim, divisão do Estado. Então tudo que foi produzido em termos de imprensa, ela recortava, colava no papel sulfite e colocava na pasta plástica. E essa história da Julieta ele encontrou, tinha uma pasta lá que ele encontrou a foto da Glorinha com as amigas, né? Então é só para dar um exemplo desse espírito, dessa organização. E dentro desse espírito das descobertas, quase que arqueológicas, eu encontrei esse texto. Eu gostaria de ler só um trecho dele para vocês. A Glorinha foi presidente do Conselho Estadual de Cultura. Eu até não sabia dessa informação, encontrei isso aqui. Outro dia também, estrategicamente, encontrei um currículo que ela mesma datilografou de umas 12 páginas. Quer dizer, se a gente tem alguma dúvida sobre o que ela fez em tal ano, ela mesma, né, nos deixou isso, porque é algo que no mundo digital é fácil você encontrar informação no Google, mas ela foi muito atuante num período pré-digital. Então, todo o nosso esforço agora vai ser para... Daniel falou do passado, o nosso trabalho agora é presente e futuro, né? Quer dizer, alguém que não conheça a professora, que consiga ter acesso às suas crônicas, seus escritos, suas produções. Então, nesse texto ela reflete sobre a memória. Eu vou ler a terceira página, mas o título é Destruir a Memória e Destruir o Povo. Ela dá o exemplo, né, de tentativas de genocídios de norte-americanos com seus índios, Mao Tse Tung, Pol Pot em suas reformas culturais na China e no Camboja. Aí, Mariana, por favor, ela dá um exemplo já está, né? Ela dá um exemplo de destruição da memória. Ela deve estar falando disso, talvez depois a Leda possa nos dizer, mas eu acho que isso deve ser nos anos 70, né? 2 monumentos. Na verdade, o anterior, desculpa, o anterior. É assim que se está agindo em Campo Grande, com essas campanhas organizadas para substituir o hino da cidade por outro mais moderno e a fonte luminosa pelo coreto. Passamos anos verificando com tristeza que, em nome de um falso progresso, foram desaparecendo prédios, nomes, hábitos, como se uma conspiração se armasse contra nossas tradições. Pouco a pouco, apagaram-se de nosso olhar o relógio da Rua 14 de Julho, os cines Alhambra e Santa Helena, a matriz de Santo Antônio, a Casa Vespasiano Martins, repositórios de nossa infância, de nosso ser e estar campograndense. A pensão Pimentel desgastou-se até as ruínas, e quando for reconstruída, ninguém sabe a função social que lhe vai caber. E aí, no último trecho, ela diz... Eu vou ler o final só. O Conselho Estadual de Cultura, cuja arma mais eficaz é a palavra, luta e lutará através dela pela preservação de nossos símbolos, de nossos referenciais. Então, essa problematização, né, essa questão, evidentemente, a própria professora Glorinha anteviu e escreveu sobre isso.
Então, retornando aí, Mariana, para o slide, tem muita coisa, mas eu vou tentar resumir, tá? Eu quero falar mais especificamente do ponto de vista mais institucional, o que é feito nesse espaço. Então, o primeiro projeto de pesquisa data de 2018. Isso. Ele foi cadastrado pelo professor Daniel Abrão, tá? Organização e manutenção do acervo bibliográfico de Maria da Glória Sarrosa. É o projeto fundador, aquele que reuniu todos os... né, o primeiro passo, o primeiro impulso é sempre o mais difícil, com certeza. Então, esse projeto foi o marco inicial, né, fundador, para a gente se especializar um pouco nessas questões de catalogação e reunir as turmas que nos ajudaram a montar, a equipar o acervo. Em seguida, eu tenho um projeto de pesquisa cadastrado em 2022, então eu trato das questões do dialogismo, memória discursiva e identidade sociocultural de Mato Grosso do Sul. Como eu disse, é um desafio, porque na área da análise do discurso francesa, né, estudam-se muito os discursos políticos e todas as implicações, por exemplo, do discurso das mídias, a publicidade e tudo mais, né? E aqui o desafio é trabalhar isso com questões literárias, artísticas, né, com corpus artístico, como a gente diz. Por isso mobilizamos os estudos do Bakhtin, né, de um autor russo. Esse projeto reúne, então, tem esses objetivos, tá? Ele reúne vários estudos, eu vou ler só o geral, né? Congregar estudos voltados para a análise de produções bibliográficas e de outra natureza de sujeitos que contribuíram e contribuem para a construção da identidade sociocultural de Mato Grosso do Sul, no campo das artes, literatura, separei aí, né, as artes e a literatura, dentre outras manifestações culturais, no espaço do acervo Maria da Glória Sarrosa. Esse projeto tem como colaboradores, né, o professor Daniel Abrão, o professor Herbert, a professora Maria Leda Pinto, tem como participantes a professora Rosana Zanelato, que realiza o pós-doutorado, as estudantes, desculpa, é uma turma bem feminina, né? Então temos 3 PIBI, que é a Mariana, que está trocando os slides ali pra gente. A gente colocou elas aqui de monitoras, né? Então vocês já sabem. A Dilcilene, na iniciação científica, Samara, fez o cerimonial, Bruna está filmando, e a Bruna vai trabalhar com a produção de conteúdo audiovisual no acervo. A Evelyn faz a visita cultural guiada. A Débora está iniciando. A Débora está lá no credenciamento, né, Débora? Então, ela quer estudar, produzir podcasts de mulheres de Mato Grosso do Sul, né? A gente vai ter o privilégio à noite de ouvir o professor João Luiz Ourique, e eu fiquei curiosa com o tema do Simões Lopes Neto, né? Já conheci o autor, mas fiquei sabendo que ele tem uma casa, e não sei se eu procurei, mas enfim, no Spotify tem aqueles podcasts, e encontrei um podcast sobre a vida do Simões Lopes Neto. E aquela coisa, né? Você está ali ouvindo e pensando, falei, puxa, por que a gente também não cria podcasts, né? É tão prazeroso ouvir biografias, histórias de vida, e a gente tem a impressão de que se a gente também não fizer esse trabalho, isso vai se perder. A ideia do projeto da Débora. Temos 3 TCC, né, na verdade, por exemplo, a Joana é com a Raquel Naveira, analisa uma crônica de Raquel Naveira. A Evelyn Rebeck é o livro Avião Invisível, Raquel Naveira. A Iris Isis está trabalhando com Lobivar Matos, né, o professor Alan Silos e a Daphne da UCDB. Então, aqui da UEMS, trabalha com a gente também no NEBA, no Núcleo de Estudos Bactinianos. E inclusive, todos aqui os pesquisadores citados, né, a partir ali da professora Rosana, vamos apresentar banners às 5 horas, então vocês vão conhecer mais detalhes dos projetos, tá? Eu ia citar aqui, mas pelo avançado da hora eu vou passar. Também há um projeto de extensão no acervo, que é coordenado pelo professor Herbert, Estudos, Pesquisas e Cultura em MS. Então, eu tinha colocado lá participantes, porque a extensão hoje, o bolsista de extensão, ele não fica só fazendo extensão, também ele necessita fazer estudos. Então,
Então, eu fiz essa vinculação. As bolsistas de extensão também frequentam o que vamos ver daqui a pouquinho, que são os encontros de pesquisa do Grupo Acervo. Tá? Então, aqui, já caminhando para o final, nós temos algumas ações ligadas ao acervo nesse período aí, 22, 24. Temos em ensino, estágio curricular supervisionado, o professor Herbert é professor de estágio, né? A pesquisa, já vamos ver também algumas fotos, encontros de pesquisa do Grupo Acervo. Então, todas essas bolsistas e estudantes de TCC frequentam as quintas-feiras, das 5 às 6h30, nós estudamos um texto, seja alguma questão mais teórica, seja alguma questão do regional. Tá? E na extensão, vocês podem ver aí, até porque a UEMS valoriza muito atualmente as questões da extensão, né? Então, temos visita cultural guiada, atividades formativas, a gente vinculou uma atividade do tipo, além de conhecer o espaço, o visitante pode, na sala ao lado, do laboratório de informática, realizar uma atividade interativa, um formulário Google, em que ele faz algumas pesquisas. Então, ele fica conhecendo algumas obras da Glorinha, ele fica sabendo sobre o Colégio Constança de Barros Machado, né? A gente criou essa atividade para complementar. Até porque a visita é curta, né? A visita dura 15 minutos, 15, 20 minutos. Acompanhamento de pesquisadores, ações curriculares estão em curso, né? Então ainda não tenho exemplos. E a produção de conteúdo audiovisual. Então, para finalizar, eu vou mostrar só as fotos, Mariana. Pode ir passando as fotos. Acho que ela já passou. Então tá ótimo aí o grupo de estudos do acervo, né? Texto de Manguenot, Raquel Naveira e tudo mais. Aqui, recentemente, encontramos a Raquel nesse espaço mesmo, né? Ela falou muito do livro reeditado dela e falamos de questões sobre o gênero literário. Aí, confraternizações, né? Porque é um grupo. A turma do bacharelado, que também visitou o acervo. A gente tem tentado fazer essa união também, né? Que eu consigo te acompanhar. Isso, a visita cultural guiada com as escolas. Aqui eu coloquei 3 fotos, foram várias escolas, né, nos últimos anos. No próximo slide, vocês veem com as camisetas amarelas os alunos da universidade e da maturidade. Então, é um projeto de extensão aqui, um programa, acredito, de extensão aqui da UEMS, né, voltado para, acho que são pessoas acima de 45 anos. E a gente recebe esse público também, tá? Exatamente. Teve uma atividade com a UMA, que eu realizei recentemente, e tem ex-alunos da Glorinha. Tem uma aluna que nasceu em Mombaça, algo bastante, assim, né, inusitado, a cidade onde ela nasceu. E também uma outra coisa interessante que eu achei, Daniel, eles têm tanto conhecimento da Campo Grande antiga, na verdade muito mais do que eu. Então eu dava um exemplo, e eles, não, mas ali antes daquele colégio foi outro colégio e tudo mais, né? Então, muito interessante. Aqui extensão com ex-alunos, familiares que também nos procuram, o doutor Luiz Fernando, né, o filho da Glorinha, trouxe os filhos que estudam fora para visitar. Aqui a atividade formativa. A atividade formativa da UMA teve uma coisa interessante, que muitos tinham muita dificuldade em acessar o formulário e compreender a atividade. Então, foi até uma atividade de letramento, a gente se deu conta. Foi precisou explicar e tal, né? Interessante para eles essa iniciativa. Aqui na extensão acompanhamento de pesquisadores, nós temos a Daphne, o próximo. Aqui à esquerda, a Daphne Lisboa. A dissertação dela é sobre literatura feminina em Mato Grosso do Sul, né? Infelizmente ela não pôde estar presente neste evento, mas já é um resultado também de alguém que fez pesquisas no acervo. Ao lado, a Adriana, esqueci o sobrenome, desculpe. A Adriana fez a sua pesquisa na UEM com a professora Estela Natalina, Paranaíba.
E a Adriana passou 2 dias aí com a família de Fernandópolis, porque ela é do interior de São Paulo. Ficaram também mesma coisa, foi durante as férias. Ficaram 2 dias pesquisando e recentemente ela me convidou para assistir, né? Não fui a professora Maria Adélia estava acho que também esteve presente, né? No Defesa. E a Adriana trabalhou a Glorinha, professora, educadora, justamente, tá? E, finalmente, o nosso esforço agora de criar conteúdo digital, que é muito mais fácil para as nossas alunas do que para mim mesma, né? Aqui a Bruna fez, por exemplo, esse mosaico de fotos no Instagram. Então, o Instagram é Acervo Maria da Glória Sarrosa. E, finalmente, caixas de, por exemplo, como as novas gerações interagem entre si, né? Então, criam caixas de diálogo, não é isso? É verdade que tem a porta do apartamento da Glorinha no acervo? A famosa porta, né? Famosa porque, para quem não, talvez quem não é daqui, não sabe que aquele apartamento foi muito povoado pelos alunos. Ela convidava suas turmas, a professora Maria Adélia sabe muito disso, mas tem até no Google, tem reportagens jornalísticas que mostram o apartamento dela. Ela levava as turmas, inclusive, a gente fica também emocionado por isso, eu já falei várias vezes, que a gente acaba fazendo um pouco o que ela também fazia, porque a gente leva os alunos para eles nos ajudarem também a catalogar tudo, porque é um trabalho muito grande. E a professora Arlete Sadi me disse isso, falou, você sabe que a Glorinha, ela seduzia os alunos para justamente irem até lá, porque era uma forma de ajudá-la a constituir tudo isso, né? A Lenilde, me parece que a Lenilde Ramos fez muito isso. Ela frequentou muito tempo aquela biblioteca, né? Para conseguir deixar no estado final. Então é isso, agradeço muito e convido vocês, sei do problema de horário, mas para assistirem depois, né? Conhecerem as pesquisas por meio dos banners. Muito obrigada e não se mexam porque a professora Maria Adélia vem aí.